Bora aprender duplicação de arcos, gente. O que é isso, Giz? Ó, então vamos começar. Duplicação é quando eu duplico, né? Faço vezes 2, vamos pensar assim. Então, o seno de 2A. Como é que eu vou escrever o seno de 2A? Veja que para eu escrever esse seno de 2A, nós podemos partir lá da fórmula de adição de arcos. Por que eu posso partir daquela fórmula? Porque eu posso escrever que o seno de 2A é a mesma coisa que o seno de A mais A. Então aí você não precisa ficar decorando um monte de fórmulas, cantando musiquinha na hora da prova, sendo que você pode ir por dedução, tá? Então o seno de 2A, que é a mesma coisa de A mais A, vamos lá. Seno de A mais A, como que ficava o seno mesmo? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então vamos lá. Seno de A, que agora tudo A vai confundir, né? Seno A, cosseno B. Então, mas o B é o A. Aí vai ficar mais seno de B, que no caso o meu B é o A mesmo, cosseno de A. Ó, então veja que aqui ficou seno A, cosseno A, seno A, cosseno A. Então eu tenho aqui, ó, um seno A, cosseno A, um seno A, cosseno A. Posso juntar esses termos porque eles são semelhantes, né? 1 mais 1, que vai ser igual a 2, copio. Seno A, cosseno A. Ah, então quer dizer que o seno, marca bem aí, que o seno de 2A, ele pode ser escrito como 2 seno A vezes o cosseno A. Marca bem aí que então essa daqui seria a fórmula para a duplicação do seno, o seno de 2A, ok? Agora vamos fazer um exercício para você praticar aí. Então aqui o exercício diz assim, sabendo que seno de x, o x aqui é o arco, tá, gente? Lá, o arco é o ângulo que eu vou colocar, 30 graus, 45 graus. Da mesma forma que quando eu coloquei seno de 2A, aquele A estava representando de forma generalizada algum arco, tá bom? Então o seno de x é igual a 3/5 e x pertence ao primeiro quadrante. O que significa isso daqui? Significa que o x é um ângulo, é um arco que está lá no primeiro quadrante no círculo trigonométrico. Ó, para quem se esqueceu, o círculo trigonométrico ele tem 4 quadrantes. Aqui é o primeiro quadrante. Então, o x que ele fala ali, né, que é o seno de um x, ele pertence ao primeiro quadrante. E lembra que o seno no primeiro quadrante ele é positivo. Calcule agora seno de 2x. Então, vamos lá lembrar a fórmula. O seno de 2x ou seno de 2a, qualquer que eu coloque aqui, é igual a quanto mesmo? É igual a 2 vezes o seno do arco vezes o cosseno do arco. Não era assim? O seno de 2a é igual a 2 seno de a cosseno de a. Então, trocou A por x agora, tá bom? Então, vamos lá. Como que vai ficar isso daqui? Não é caneta azul, agora é caneta preta. Então, vai ficar 2 vezes o seno de x. O seno de x, 3/5. Então, 3/5 vezes o cosseno de x. Epa, mas agora eu não tenho cosseno de x, diz. O que eu vou fazer? Então, o seno de 2x é igual. Vamos continuar aqui, que nós já vamos descobrir quanto é que vai ser o cosseno de x. Veja que aqui eu posso já multiplicar esses dois que eu já tenho, então, né? Numerador com numerador, denominador com denominador. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. E aí, como é que eu vou descobrir o cosseno a partir do valor do seno que eu tenho, gente? Então, pensa assim, relação fundamental lá da trigonometria, que diz que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x, isso resulta em 1. Tem uma aula já demonstrativa sobre esse conteúdo, tá? Como é que vai ficar, então? O seno de x, eu tenho o valor, que é 3/5, então vai ser 3/5, aqui está elevado ao quadrado, eleva ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x, não tem o valor que eu quero descobrir, então cosseno ao quadrado de x, igual, aqui eu calculo essa potenciação aqui, 3/5 ao quadrado, 3/5 ao quadrado vai ser 9, porque 3 ao quadrado 9, 5 ao quadrado 25. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Agora, eu vou deixar o termo que eu estou procurando, com a incógnita de um membro, e o que não tem vai para o outro. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1, que está aqui no segundo membro, menos esse cara aqui, ó, 9/25.
E agora, Giz? Agora eu coloco 1 aqui no denominador, posso fazer o método borboleta, bem como posso fazer o MMC. Então, você pode fazer assim, ó. Se eu fizer pelo MMC, o MMC entre 1 e 25 vai ser 25. Daí, de 1 para 25, foi vezes 25. Multiplico aqui por 25 também, então vai dar 25. Ó, porque 25 para 25 dá 1 inteiro, né? De 25 para 25 tá igual, então eu copio 9. Então, agora 25 menos 9, que vai chegar em 16, e aqui mantém o denominador, não vou subtrair. Então, o que é que eu cheguei, gente? Eu vou fazer no cantinho aqui que ficou um pouco apertado. Eu cheguei que o cosseno ao quadrado de x deu 16 25avos. Ok, agora eu preciso saber só o valor do cosseno de x. Então, para eu fazer a operação inversa à potenciação, faz a raiz quadrada. Então, daí vai ficar mais ou menos a raiz quadrada de 16 25. Aí eu preciso analisar o seguinte, o cosseno de x vai ser positivo ou vai ser negativo? O x pertence ao primeiro quadrante, cosseno no primeiro quadrante, positivo, muito bem. Então, vai ser um valor positivo, tiro a raiz quadrada de 16, que é 4, tiro a raiz quadrada de 25, que é 5. Então, o resultado aqui vai ser do cosseno de x 4/5. Ficou um pouco bagunçadinho, mas acho que dá para entender, né, produção? Sim? Aí vai ser, volta aqui, né, ó. Eu estava procurando o valor do cosseno de x. O cosseno de x foi 4/5. E aí, para terminar, o seno de 2x, que vai ser igual. Multiplico os numeradores, 24, multiplico os denominadores, 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu tenho o valor do seno de 2x. E aí, fácil ou difícil? Como você classifica esse? Agora nós vamos fazer o cosseno do arco duplo, ou seja, o cosseno de 2A. Vamos lá? Agora o cosseno do arco duplo, que é o cosseno de 2A. Lá no seno eu não escrevi seno de arco duplo, mas aproveita para escrever aí, tá? Então vamos novamente. O cosseno de 2A, eu posso representá-lo por cosseno de A mais A. Lembrando que o A aqui está simbolizando, generalizando o valor de um arco, 45 graus, 30 graus, 60 graus. Então, vamos lá. Lembra da fórmula do cosseno? Era cossa, cossa, sem sentar. Era isso, né? Então, vai ser cosseno de A vezes cosseno de B. Mas o meu B é um A. Se aqui era mais, no cosseno era menos. Seno de A vezes o seno de B, que é o A também. Agora, cosseno de A vezes cosseno de A é cosseno ao quadrado de A. Menos. Seno de A vezes seno de A vai ser seno ao quadrado de A. Então, já cheguei aqui na minha fórmula do cosseno do arco duplo. Então, cosseno de 2x, de 2A, aqui por x já, vai ser igual ao cosseno ao quadrado de A menos seno ao quadrado de A. Pronto, marca aí. E nós vamos fazer o exercício agora, para você treinar um pouquinho. Agora no exercício assim, ó, dado seno de x igual a 1/3 e x pertence ao segundo quadrante. Ó, gente, quando for fazer os exercícios, tem que ficar bem atento ao que o enunciado está dizendo, porque lembra, o seno e o cosseno, eles mudam dependendo do quadrante, o valor do seno e do cosseno muda dependendo do quadrante que ele está. Calcular cosseno de 2x. Então, vamos lá. Cosseno do arco duplo, cosseno de 2x vai ser igual. Qual que era a fórmula mesmo? Cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x, ok? Então, vai ficar aqui, cosseno de 2x igual, cosseno ao quadrado de x, já não tenho, né? Porque o enunciado só me deu o valor do seno. Então, vamos lá utilizando a relação fundamental. Então, vai ser seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, que era igual a 1. Resolvendo isso daqui, ó. Agora você vai pegando o jeito. Seno de x, 1/3. Então, vai ser 1/3 elevado ao quadrado. Mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Porque o cosseno não tem, é o que eu vou descobrir. 1/3 ao quadrado é 1/9. Mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Aí, de novo, vou separar o termo que tem incógnita de um lado que não tem de outro. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos 1/9.
Posso fazer o MMC aqui ou fazer borboleta, que vai ser igual. Fazendo aqui pelo MMC mesmo, né? Então, vai ficar 9. Aqui, de 1 para 9 foi vezes 9. Multiplico por 9. De 9 para 9 foi vezes 1, então é igual. Então, aqui vai ficar 8 sobre 9. Gente, veja que aqui eu não preciso tirar a raiz quadrada, né? Porque o que eu estou procurando? Eu estou procurando o valor do cosseno ao quadrado de x. Eu já tenho o valor do cosseno ao quadrado de x. É 8 nonos. Então, aqui eu não preciso fazer igual no exemplo anterior, que eu precisei tirar a raiz quadrada. Aqui já tem o resultado direto. Então, eu tenho que o cosseno ao quadrado de x, que é o que eu acabei de encontrar aqui, vai ser 8 nonos. Menos o seno ao quadrado de x. Eu sei o valor do seno de x, né? Mas eu não sei o seno ao quadrado. Ou já sei também, né, gente? Eu coloquei aqui, ó, seno ao quadrado de x deu 1 nono. Já posso colocar direto aqui também, ó. Menos, eu sei que isso aqui deu 1 nono. Agora, eu já tenho o denominador igual, eu vou manter o denominador. Cosseno de 2x igual. Mantenho o denominador e subtraio os numeradores. 8 menos 1, 8 menos 1, 7. Então, quer dizer que o cosseno de 2x vai ser igual a 7 nonos. Essa foi mais simples de fazer, né, em relação à outra. E agora vamos para a tangente. Agora a tangente do arco duplo. Tangente de 2A. Vamos lá, quem é que tá lembrando da tangente da soma aí, ó? Tangente de A mais A, que resulta no nosso 2A. Tem gente, como é que era da tangente? Lembra, produção? Tangente de 2 arcos pra gente somar? Tem gente que ama... Ih, a produção esqueceu, tá mudo. Tem gente que ama, tem gente que beija, mas o A aqui é igual, né? Não é B, A. Tá. E aí, no denominador? Aí era menos, né? Tem gente que ama, que é a tangente de A, vezes a tangente de B, que seria o próprio A aqui no caso. Tem gente que... Aí ficou tangente... Tem gente que ama, tem gente que ama, tem gente que ama e ama. Olha, aí tá bom, né? Todo mundo ama, né? Vamos lá, continuando aqui. Nós vamos poder simplificar. Vai ficar tangente de A com tangente de A, vai dar 2 tangente de A. Ok, dividido por 1 menos tangente de A vezes a tangente de A, vai ser a tangente ao quadrado de A. Então, quer dizer que a tangente de 2A, ela pode ser escrita, olha, vou só fazer de vermelho o círculo aqui, como 2 tangente de A dividido por 1 menos tangente ao quadrado de A. Marcou aí? Vamos para os exercícios agora? Sabendo que seno de x é igual a menos 4 quintos e x pertence ao terceiro quadrante, olha bem essa informação. Calcule a tangente de 2x. Então, vamos começar aqui escrevendo. A tangente de 2x é igual, como que tinha ficado a fórmula mesmo? A 2 tangente de x, ou era a lá no lugar do x, né? Sobre 1 menos a tangente ao quadrado de x. Muito bem. Aí eu olho o enunciado, eu preciso de tangente, tangente eu só tenho seno. E agora? O que nós vamos fazer? Nós sabemos o quê? Que a tangente, ela é o seno dividido pelo cosseno. Então, eu posso fazer por aí. Eu já tenho seno, mas me falta ainda o cosseno. Tem dúvida nessa aula, né? Eu vou deixar a indicação para você. Aí vai lembrando das outras relações que nós temos também na trigonometria. Então, vamos começar, gente, descobrindo o valor do cosseno. Então, já sabemos que seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ó, a relação fundamental, né? Seno ao quadrado de x, tá aqui, ó, o seno de x é menos 4 quintos. Então, vai ser menos 4 quintos ao quadrado, mais o cosseno ao quadrado de x, que eu não tenho o valor dele, que eu estou procurando descobrir, porque se eu descobrir o cosseno, eu descubro a tangente daí, igual a 1. Menos 4 quintos ao quadrado vai ser 16 sobre 25, mais cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1. Separo, então, quem tem a incógnita de um lado, cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos o 16/25. Vai ficar, então,
cosseno ao quadrado de x igual, ó, faço MMC ou a borboleta, se quiser, dá 25 aqui o denominador, porque tá fácil. De 1 para 25 foi vezes 25, então multiplico por 25, que vai ser 25. Menos, de 25 para 25 foi vezes 1, então copio o próprio 16. Aí o que vai acontecer aqui, ó? Vou subir aqui em cima. Subir aqui em cima é... Eita, Giz. Cosseno ao quadrado de x é igual. Faça a subtração, 25 tira 16 dá 9. Denominador, copio 25. Agora eu vou tirar a raiz quadrada, né? Porque está elevado ao quadrado. Então vai ficar cosseno de x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9/25. Aí eu vou analisar, mas vai ser mais ou vai ser menos o resultado? Estamos falando que o x está no terceiro quadrante. Quer dizer o quê? Quer dizer que se eu pensar lá no círculo trigonométrico, ó, o x ele é um ângulo, é um arco que está aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro quadrante. Ele está aqui, ó, é qualquer arco que está aqui. Pode ser qualquer, no caso. Terceiro quadrante, estou me referindo ao cosseno. Cosseno no terceiro quadrante, ele é negativo, né, gente? Porque ele está mais perto do menos 1 aqui, ó. Então, o cosseno ele é negativo. Então, o resultado vai ser menos, tá? Tiro a raiz quadrada agora. 3, que é a raiz quadrada de 9, e 5, que é a raiz quadrada de 25. Pronto, cheguei no valor do cosseno. Mas não vou vir aqui por cosseno, eu preciso da tangente. A tangente é o quê, gente? A tangente, ela é a razão entre o seno pelo cosseno. Então, o seno, vou escrever aqui, seno de x dividido pelo cosseno de x. Aí, o que eu posso fazer? O seno, ele é menos 4/5, ok? Tá aqui, né? E o cosseno, ele deu aqui para mim menos 3/5. Aqui, ó, posso simplificar o 5 daqui com o 5 daqui, porque eu iria fazer o quê? Barriguinha, barrigão, né? Daí o 5 eu posso simplificar. Então, ficou 4 dividido por 3. Tem aluno que não gosta de fazer barriguinha, barrigão, orelhinha, orelhão, como é que fala? Aí, o que você pode fazer? Vou representar aqui, ó. Menos 4/5 divididos menos 3/5. E aí, você tem aqui explicitamente, né, no caso, a divisão entre duas frações. Você faz o método ping-pong, se você não consegue entender desse jeito que eu faço aqui, tá? Aí faz o método ping-pong, vai ficar 4 vezes 5, que vai ser 20, sobre 5 vezes 3, que vai ser 15. Menos com menos na divisão vai ser mais, então vai ser positivo. Aí aqui eu posso vir e simplificar por 5, ó. Tá vendo? Eu não simplifiquei por 5 aquela hora, eu simplifiquei esse 5 aqui com esse 5 aqui. Quando a gente corta é porque faz uma simplificação, né? Aí aqui vai ficar 4 sobre 3, 4 terços. Ó, o que iria acontecer aqui, ó? Ficaria o 4, que tá aqui, sobre, deixa eu virar aqui, né? O 3 aqui, ó, 4 terços. E aí eu sei que menos com menos dá mais. Então, você pode fazer tanto assim, como desse jeito aqui. Daí eu não sei como você prefere. E aí, já sei da tangente, deixa eu apagar esse. Vamos continuar o nosso exercício. Vai ficar tangente de 2x igual 2 vezes a tangente de x. Então, vai ser 2 vezes o valor da tangente, que deu 4 terços. 2 vezes 4 terços sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Tangente ao quadrado de x, eu tenho que fazer 4 terços ao quadrado. E 4 terços ao quadrado vai ser 16 sobre 9. Ok? E agora, gente, o que eu vou fazer? Agora, vamos lá. Tangente de 2x vai ser igual. Numerador, ó, venho aqui, coloco 1. 2 vezes 4, 8. 1 vezes 3, 3. Denominador, tem que fazer uma subtração entre frações. Coloco 1 no denominador, posso fazer o método borboleta ou posso fazer o MMC entre 1 e 9. Já sei que o MMC entre 1 e 9 vai ser 9. Aí aqui, ó, de 1 para 9, foi multiplicado por 9. Multiplico 1 por 9, que dá 9. Menos o do 9 para o 9 foi 1. Copio 16.
Tá, o que que vai acontecer agora, Giz? Vai ficar 8/3 no numerador. E aqui no denominador eu vou fazer 9 menos 16. 9 menos 16 vai ser menos 7. Menos 7 sobre 9. Pronto, terminei. Agora de novo, ó, barriguinha, barrigão. Ou você faz a divisão de duas frações aplicando o método ping-pong. Então aqui vai ficar 8 vezes 9. Bom, então para colocar o resultado eu vou apagar aqui. Você já marcou, né? Não sei se deu um espacinho para marcar, mas estou precisando de um quadro maior para fazer esse tipo de cálculo, que ele toma bastante espaço, né, gente? Então vamos lá ver o que vai acontecer. Eu vou fazer então aquele barriguinha, barrigão. Vai ser 8 vezes 9, 72. Daí aqui, ó, 3 vezes 7, 21. Só que daí 3 vezes menos 7, menos 21. Sei que o resultado é negativo e eu posso fazer... Por que que é negativo? Porque aqui é mais, aqui é menos. Daí mais com menos na divisão dá menos. Posso fazer a simplificação. 72 e 21 dá para dividir por 3, os dois? Vamos tentar por 3. 72 dividido por 3 vai ficar 24. E 21 por 3 vai ficar 7. Então, quer dizer que o resultado final vai ser de menos 24/7. Fácil, difícil, como que você classifica esse conteúdo de duplicação de arcos, a tangente de 2x, o cosseno de 2x, o seno de 2x? Fácil, difícil? Lembre-se que você precisa dos outros conteúdos para chegar nisso daqui, tá? Então, surgiu aquela dúvida? Aqui na descrição você encontra o link referente às outras aulas que tem os outros conteúdos. Se precisar de outro conteúdo que não está na descrição, digita aí o nome do conteúdo e giz com giz na frente para você encontrar aquele conteúdo e arrasar nas suas atividades e na prova. Deixa aquele like, não esquece do like e se inscreve no canal. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!